Você que trouxe a sua Bíblia, e se você não a trouxe também, você pode acompanhar no telão, abra em Marcos 5, 24. Marcos, capítulo 5, versículo 24. É uma história muito conhecida de todos nós, né? Uma história que nós já ouvimos inúmeras mensagens. É a mulher do fluxo de sangue, uma história abençoadora, uma história de fé e uma história de milagres, e que hoje Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Amém? Quantos acharam Marcos 5, 24, digam amém. Glória a Deus. Nossa, falei alto agora, hein? Vamos ler lá, versículo 24. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Versículo 27. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimida e tocou na sua veste, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã, serei curada. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Versículo 32. E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada desta tua aflição. Novamente, esse versículo é muito poderoso, meu irmão. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada desta tua aflição. Amém? Você que tem o seu lugar pode se assentar. Nós vamos conversar um pouco sobre aquilo que Deus tem para falar conosco. Essa palavra, essa passagem, na minha opinião, é uma passagem muito, muito poderosa, porque nós vemos que esse milagre que aconteceu na vida dessa mulher, ele foi provocado. Nós precisamos provocar os milagres dos céus, e quantos estão dispostos hoje a provocar milagres do Senhor, milagres de Deus, dos céus nas nossas vidas, digam amém. Nós vemos aqui, em Marcos 5, 24, a história da mulher do fluxo de sangue. Um pouco antes, Deus estava indo até a casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava doente, né? E ele estava no caminho, indo até a casa de Jairo para operar mais um milagre. Glória a Deus, nós sabemos isso. Mas nós sabemos que por onde Jesus passa, não tem como aquele lugar ficar normal. Existe milagre. Jesus, ele vai passar na sua casa hoje, vai acontecer um milagre. Jesus vai passar na sua vida hoje, vai acontecer um milagre. Jesus vai lá na sua empresa, vai acontecer um milagre. Não tem como. Aonde Jesus passa, o milagre acontece. Glória a Deus. Nós vemos que Jesus estava, naquele momento, ele estava a caminho, né, da casa de Jairo para ali ver aquela situação e resolver. E durante essa caminhada, as pessoas o apertavam. Aí entra, né, na história essa mulher, que nós não sabemos o nome dela, a palavra não nos diz, não nos relata o nome dela. Mas nós sabemos que era uma mulher que tinha um problema. Havia, né, 12 anos que essa mulher tinha um problema. Eu não sei como está a sua vida, você não sabe como está a minha, mas viver 12 anos com o mesmo problema não é fácil. Diz aí para mim, né? É fácil? Não é fácil, né? Às vezes, lá na sua casa, na sua família, ou, né, no seu particular, você tem um problema que te aflige há muito tempo. Talvez não 12 anos como essa mulher, mas há 1 ano, 2, 3, ou há meses. Às vezes uma falta de oportunidade de uma porta de emprego, ou alguma doença, ou algum familiar que precisa de uma bênção. Eu não sei, mas aquele que pode todas as coisas, sabe a sua necessidade, sabe aquilo que você precisa, aquilo que nós vamos depositar diante de Deus essa tarde. E
como todo problema, ele traz algumas coisas para as nossas vidas. Todo problema que nós temos, infelizmente, ele vem carregado com algumas coisas. E aquela mulher, ela tinha alguns problemas, algumas consequências por causa do problema que ela tinha. Ela carregava vergonha, ela carregava solidão e tristeza, e, como a palavra diz, a perda dos seus bens. A palavra nos mostra no versículo, é bem claro, né, que ela tinha visitado alguns médicos, ela tinha já gasto tudo o que ela tinha. Talvez a gente chegou hoje aqui nessa tarde, a gente já gastou tudo que a gente tinha, talvez não em dinheiro, mas nós gastamos a nossa força, a nossa saúde, o nosso ânimo, porque querendo ou não, quando a gente despende, né, quando a gente coloca muita força em alguma coisa, às vezes o nosso emocional, a nossa mente, ela fica desgastado, né? E isso vai nos cansando, e os dias vão passando e a gente vai achando que o milagre não vai acontecer. Mas a boa notícia é que quando nós colocamos a necessidade na mão de Deus, que tudo pode, o milagre acontece. Porque eu tenho certeza que se nós depositarmos a necessidade que nós temos hoje aos pés do Senhor, no altar, o milagre vai acontecer. E todo problema, ele gera algo em nós. Ela era convicta da necessidade e do que ela precisava. Ela precisava de uma cura e ela precisava que alguém a ajudasse com aquilo, porque ela já tinha ido nos médicos, já tinha ido acho que em todo lugar. A Bíblia não fala, mas talvez aquela mulher tinha ido já em curandeiro, já tinha ido em mágico, em mago, em sei lá onde. Ela já tinha gasto do que ela tinha. Quando a gente tem um problema, a gente fica desesperado em achar a solução. E o que nós precisamos ter em mente, nós não podemos nos desesperar. O nosso foco é Jesus, o nosso foco é os céus. É de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem o nosso milagre. E os céus estão abertos sobre a nossa vida neste ano, no dia de hoje, nesse momento agora. Pense hoje, aquilo que nós precisamos hoje. Existem coisas que são urgentes, que são milagres. Que eu peço a Deus e compartilho com os irmãos, coloque isso no altar hoje e esse problema será resolvido em nome de Jesus. Ela sabia também quem poderia curá-la. Ela tinha uma necessidade, ela sabia o problema que ela tinha, ela sabia, né, o que precisava ser solucionado. Mas, quando ela ouviu falar de Jesus, ela sabia que ele podia curar ela. Então, ela sabia quem podia trazer cura e operar o milagre na vida dela. Será que nós como cristãos, como filhos de Deus, nós estamos tendo claro isso na nossa mente? Quem pode operar o milagre? Quem pode trazer a cura que nós precisamos? Quem pode abrir a porta que precisa ser aberta? Quem pode resolver o problema que existe na nossa casa? Será que nós estamos convictos de quem pode operar o milagre em nós? Nós precisamos ter a certeza que Deus pode todas as coisas. Para essa mulher viver o milagre, ela precisou enfrentar uma situação. Para nós alcançarmos o milagre, nós precisamos passar pelo processo da conquista. Nenhum milagre, meu irmão, vem fácil. Assim como nada na nossa vida vem fácil, né? Se alguém falar que a situação está fácil, está tranquila, e que vive tranquilamente com tudo fácil na mão, eu quero a receita. Eu acho que na penúltima vez, na última vez que eu preguei aqui, na semana retrasada, eu falei isso. Se você tem a receita de como viver bem, e se está tudo fácil na sua vida, eu quero a receita. Você passa para mim, eu vou compartilhar com a Marcela lá em casa, e todo mundo vai viver fácil, do mesmo jeito que você vive. Mas nós sabemos que a vida não é fácil, e todo milagre ele tem um processo. Essa mulher, ela tinha um processo, e ela não podia pedir para a vizinha dela viver o processo por ela. Eu não posso pedir para o meu irmão, eu não posso pedir para a Marcela viver o processo do milagre por mim. Eu preciso viver o processo do milagre. Você precisa viver o milagre, o processo do milagre. Todo processo é individual, porque o milagre é para a sua vida e não é para o irmão do lado. O irmão do lado já tem o milagre dele, mas o milagre específico vem para você, para a sua necessidade. Cada um possui o seu e ninguém pode viver o processo por mim. Aquele lugar era um lugar comum. Era um lugar comum até o momento em que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pisou naquele lugar. Aquele lugar estava comum até Jesus chegar. Na hora que Jesus chegou, meu irmão,
Aquele lugar se tornou um território de milagres, da mesma forma que é o culto das 5:30 hoje. Aqui é um território de milagres. E se você que está aí na sua casa, acompanhando o culto online, a sua casa é um território de milagres hoje. A nossa casa é um território de milagres. A partir do momento que nós colocamos o pé lá, a presença do Senhor está conosco, a nossa casa é um território de milagres. A igreja do Senhor, este prédio, é um território de milagres e nós estamos aqui para vivermos milagres de Deus para nós. A partir daquele momento, né, quando ela ouviu falar de Jesus, aquele lugar era um lugar comum até Jesus passar por ele. A partir daí, ela enxergou em Jesus a oportunidade de mudança e a oportunidade de viver o milagre. Eu queria fazer um parênteses. Hoje eu estava compartilhar algo com os irmãos, eu estava orando em casa hoje. E para quem acessa a rede social, a gente vê muita coisa sendo compartilhada, muitas ideias, muitas ideologias. E eu compartilhei um sentimento que eu tenho com Deus hoje. E me coloquei à disposição ainda mais da obra de Deus. E eu espero que... E eu acredito que, né, muitos irmãos já tenham visto isso. E eu espero que você se coloque também diante de Deus da mesma forma que eu me coloquei. A gente vê nas redes sociais hoje em dia muita gente falando de religião. Falando que religião é algo criado pelo homem, tudo bem. Mas Deus não foi criado pelo homem. Eu vi ontem mesmo um cara falando na internet. Eu falo cara porque ele não merece o respeito, não merece que eu fale o nome dele aqui. Essa pessoa falando que Deus foi criação do homem, que Deus é uma invenção, que Deus não existe, enfim, não somente ele, mas inúmeras pessoas falando. Meu irmão, Deus é vivo. Deus é vivo. Se você que está vendo, acompanhando esse culto, você acha que Deus não existe, creia, saiba e aprenda. Deus é vivo. E eu me coloquei diante de Deus hoje e falei assim, Deus, eu não aceito isso, porque quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico meio nervoso. Aí eu não tenho com quem discutir, eu vou orar e falo com Deus. Eu falei assim, Deus, eu não conheço essa pessoa, esse homem aí pessoalmente, e sei que tem muita gente tentando propagar esse tipo de ideologia, falando que Deus não existe, que a Bíblia é um simples livro, mas eu me coloco diante do Senhor, e essa foi a minha oração hoje. Eu me coloco diante do Senhor para ser a boca profética para essa cidade, para o meu bairro, para o mundo, para falar que essas pessoas estão falando mentira. Porque a palavra, a Bíblia é a verdade e o meu Deus não é invenção, o meu Deus é vivo. E é esse mesmo Deus vivo que criou tudo e todos, é o mesmo Deus que quer alcançar a sua vida hoje. Nós não podemos diminuir o nosso Deus. Nós não podemos diminuir o nosso Deus ao tamanho da nossa situação, ao tamanho do nosso problema. Meu irmão, nós temos conhecimento de causa, porque todo mundo tem problema. Não é fácil a gente falar isso e às vezes falar, Felipe, você fala isso, mas você não está vivendo o meu problema. Meu irmão, basta crer. Nós não podemos diminuir o nosso Deus ao tamanho do nosso problema. Não importa o problema, não importa o que é, nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu só queria compartilhar isso com os irmãos e eu espero que isso tenha colocado uma semente aí. Nas suas orações, quando você falar com Deus, se posicione diante de Deus e se coloque à disposição do Senhor. E fale, não que nós vamos subir nos púlpitos para pregar, não, mas nós vamos fazer a diferença para as pessoas lá fora, aqueles que precisam ouvir a verdade. Nós vamos ser referência onde nós estivermos, lá no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro. Você, senhora, que às vezes está varrendo a frente da sua casa lá, passou alguém, a pessoa precisou falar de Jesus, manda ver, fala da palavra e vamos mostrar que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus pode todas as coisas. Amém? E aonde Jesus chega, todo lugar é transformado, e é isso que aconteceu na vida daquela mulher. Ela precisava chegar até Jesus, ela naquele momento, talvez, a Bíblia não fala, mas ela estava na casa dela, e ela ouviu falar que Jesus passaria por ali. Ela enxergou, né, naquele momento, uma oportunidade de viver um milagre e de ter a sua vida transformada. Só que para ela alcançar o milagre, ela chegar até Jesus, existia um caminho, existia um percurso para ela chegar até Jesus. E como a palavra já fala no versículo 24, pessoas apertavam Jesus, tinha muita gente talvez em volta dele, querendo, né, talvez buscando a mesma coisa que aquela mulher estava buscando, que era um milagre. Ou muitas pessoas queriam conhecer a Jesus naquele momento, saber quem era o Filho de Deus. E ela tinha um percurso para chegar ali. E como
como nós sabemos, né, todo percurso, todo objetivo que a gente tem que alcançar e o caminho que a gente tem que trilhar não é fácil, ele tem algumas dificuldades. Assim como aquele problema que aquela mulher tinha, trazia problemas, dificuldades para ela, né? Ela tinha alguns problemas naquele caminho até chegar a Jesus. Tinha uma multidão e existia uma cultura, né, naquela época que ela não poderia tocar em ninguém. Como ela tinha um fluxo de sangue, ela era considerada uma pessoa impura. Então, a partir do momento que ela tocasse em alguém, aquela pessoa também era considerada impura e aquela pessoa que foi tocada por ela tinha que ser retirada, né, do convívio e ficar separada daquela pessoa, passar, mesmo não tendo o mesmo problema, passava a ter a consequência do problema daquela mulher. Então, ela tinha mais essa dificuldade, ela tinha que chegar até Jesus sem encostar em ninguém. Era impossível, né, naquele momento. E havia também o julgamento. Imagina só, ela era julgada por uma dificuldade que ela tinha. Ela tinha o fluxo de sangue, né, aquela hemorragia, e ela era considerada impura, e ela era julgada por um problema que ela tinha. Quantas vezes os problemas que nós temos são julgados pelas outras pessoas? Quantas vezes você e eu, nós temos deixado de avançar porque nós estamos focando no julgamento das pessoas ao nosso lado, com o julgamento das pessoas lá do nosso convívio. Os nossos ouvidos e os nossos olhos, eles precisam estar tapados, eles precisam estar fechados para as pessoas que nos cercam e tentam tirar o nosso objetivo. O nosso olho tem que estar focado no Senhor e os nossos ouvidos abertos para aquilo que Ele, o nosso Deus, tem para falar conosco. Naquele momento eu tenho certeza que aquela mulher, ela tomou uma decisão, ela falou assim, não, eu não vou ligar para o julgamento de ninguém, não importa se vão achar que eu estou no lugar errado, na hora errada, eu vou. Ela teve uma decisão. Para ela viver o milagre, ela tinha que percorrer aquele caminho e ela tinha que decidir, sair de dentro de casa onde ela estava e chegar até Jesus. Ela tomou uma decisão, não tem como nós vivermos o milagre sem posicionamento e sem decisão. Talvez a porta não se abriu na sua casa, na sua vida, ainda você não está vivendo o milagre, porque falta decisão. E a decisão é um passo de fé. Talvez o que esteja faltando para nós é a atitude para viver o impossível. Se falta atitude para nós para vivermos o milagre, nós não podemos esperar que o nosso irmão tome a decisão por nós. Eu não posso esperar que a minha família tome a decisão por mim. Hoje é o dia de nós decidirmos vivermos os milagres de Deus. Hoje, o culto do milagre, das 5:30 da tarde, do dia 15 de setembro, é o dia de você viver o milagre para a sua vida, aquilo que você tem buscado, porque o Senhor está aqui e Ele quer nos abençoar. Ela decidiu e ela agiu. Repita comigo, por favor. Decisão, ação, mais fé é igual a milagre. Amém. Ela decidiu sair de casa. Ela teve a ação de percorrer o caminho e a fé foi o ato, né, de tocar em Jesus, que ela pensou, né, se eu apenas tocar as suas vestes, eu serei curada. Ela não sabia se ela ia tocar e ia acontecer alguma coisa. Ela teve fé, ela creu que ali, aquele Deus no corpo de homem, poderia curar a vida dela. Ela teve fé e todas essas atitudes que ela teve geraram um milagre. Nessa tarde, hoje, nós precisamos decidir, nós precisamos agir com fé para que nós vivamos os milagres de Deus para a nossa vida. Eu tenho certeza, meu irmão, se nós nos posicionarmos dessa forma, não vai passar os próximos dias, um milagre vai alcançar as nossas casas. Eu tenho certeza porque a minha certeza está em Deus, a minha certeza está em Jesus, a nossa certeza está em Jesus. Nós declaramos quando nós oramos no poder de Jesus, no poder do nome de Jesus. E é esse poder que está sobre nós hoje. Tem uma coisa muito importante, eu já vou encerrar, já vou indo para o encerramento dessa mensagem, queria pedir para a banda já subir aqui, que ela era considerada impura, essa mulher. Considerada impura por causa daquele problema que ela tinha. E imagina só aquela situação, né? Ela era considerada impura, não podia tocar em ninguém, ela tinha um dilema com ela mesma. Ela tinha um dilema físico, né? O problema, mas também de não poder tocar, mas ela tinha o dilema mental. Ela poderia estar pensando assim, como que eu vou tocar nesse homem? O que as pessoas vão pensar? Como que eu vou fazer isso? Então ela tinha uma luta.
Ela era considerada impura, mas ela tocou naquele que é puro. E ela, por ela tocar em Jesus, ela não tornou ele impuro, foi ao contrário. A pureza de Jesus tornou aquela mulher pura e ela viveu o milagre e viveu a bênção do Senhor para a vida dela. O nosso Deus, Jesus, Ele é imutável. Não importa a situação, não importa o problema, não importa o que eu faço ou deixo de fazer. Jesus continua o mesmo, ele foi, Ele é e Ele sempre será o mesmo Deus que estava caminhando. Jesus estava caminhando ali e aquela mulher foi curada. É o mesmo Jesus que caminha no meio de nós hoje, é o mesmo Jesus que vai na sua casa, é o mesmo Jesus que abre as janelas dos céus para que nós vivamos as bênçãos de Deus, aquilo que Ele tem para nós. O mesmo Jesus que caminhou e a mulher encostou, meu irmão, é o mesmo Jesus que está caminhando aqui hoje e basta nós tocarmos nas vestes dele. Basta nós tocarmos nas vestes de Jesus para que nós vivamos o milagre. Para encerrar, eu queria ler um versículo, Hebreus 11:6. Vamos lá, Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Grave isso no seu coração. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Imagina se aquela mulher tivesse tido todo o trabalho de sair, de enfrentar julgamentos e chegar até Jesus e encostar-se nas vestes dele, sem fé. Sem fé, ela não agradaria ao Senhor e ela não viveria um milagre. Talvez nós estamos fazendo inúmeros processos na nossa vida, buscando, orando, fazendo um monte de coisa, mas o que falta para nós é fé. A palavra nos ensina, e eu sempre que eu tiver a oportunidade eu vou falar isso. A palavra é a verdade. Se está escrito na verdade, se está escrito na Bíblia, eu preciso aplicar isso na minha vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não vivemos milagres porque falta fé no nosso coração. E hoje é o dia de a fé ser gerada. Da mesma forma que quando ela ouviu falar de Jesus, a fé foi gerada no coração daquela mulher. Hoje, essa palavra que está sendo pregada vai gerar fé no seu coração e o milagre vai te alcançar. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor que nos diz que nós vamos viver os milagres de Deus. Sem fé, nós não vamos viver os milagres de Deus. A fé, ela é um instrumento para que os milagres aconteçam nas nossas vidas. Se coloque de pé, meu irmão, por favor. Por que Jesus falou aquilo para aquela mulher naquele momento, né? No final daquela conversa, ele diz para ela, vá em paz, a sua fé te curou. Mais uma vez, Jesus, através daquele momento, ele ensina algo para aquelas pessoas e ensina para nós também. Ele diz que a fé dela curou. Não foi um pedaço de roupa, não foi um pedaço de pano, foi a fé no coração daquela mulher que curou a vida dela. Não é um pedaço de roupa nosso que vai trazer um milagre para a nossa vida. É a fé que nós temos em Deus, aquele que pode todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de tudo o que existe. É a fé no nosso Deus que vai trazer o milagre para as nossas vidas. Eu quero agora que nós façamos a oração dos milagres, como nós fazemos todos os cultos. O pastor Tonino tem nos ensinado isso. Nós temos um momento do milagre. Eu peço que nós juntos coloque agora diante do Senhor aquilo que você tem buscado, aquilo que a sua casa precisa. Não importa a situação, meu irmão, se é uma porta grande, se é uma porta pequena, se para homens parece impossível. Milagre é isso, milagre é o fora do comum, milagre é o sobrenatural. E é isso que nós precisamos viver, os milagres de Deus para as nossas vidas. Levante as suas mãos, vamos orar. O pastor Gil vai fazer essa oração conosco agora. Entregue agora as suas necessidades, todos nós juntos vamos orar. O pastor Gil vai dirigir essa oração conosco agora nesse momento.
Senhor, nós cremos que este é o momento da mudança na nossa vida. Nós cremos, ó Deus, que este é o momento da divisão de águas na nossa história. E aquilo que antes era impossível se transforma em milagres. Então, nesse instante, enquanto nós oramos, nesse endereço, nesse local, neste exato momento, laudos são transformados, diagnósticos recebem agora a tua cura. Nós te tocamos com a nossa fé, nós tomamos uma decisão, nós percorremos um caminho que é difícil sim, mas pelos olhos da fé, nós declaramos o milagre, nós declaramos a vida, nós declaramos aquilo tudo que é seu, que é nosso por direito, por herança. Nós declaramos agora, aconteça o milagre, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Glórias a ti, Jesus. Nós apresentamos diante do Senhor as nossas famílias nesse momento. Nós estamos reunidos como igreja, como servos de Deus, como família em Cristo, e apresentamos as nossas famílias diante do Senhor, Pai. Que o Senhor vá lá na nossa casa, no meio da nossa família, que o Senhor opere os milagres que precisam ser operados. Que o Senhor entre na nossa casa, assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu e na casa de muitos outros que nós vemos na Bíblia. Que os milagres aconteçam, que as vidas sejam transformadas, porque o Senhor em nós é a esperança da glória, o Senhor em nós é milagre, o Senhor em nós é poder, o Senhor em nós é graça, e as nossas famílias estão sendo apresentadas diante do Senhor, para que nós possamos ver os milagres, e que as nossas casas e famílias sejam alcançadas por Ti, sejam abençoadas pelo poder que há no nome de Jesus. Nós apresentamos as nossas famílias a Ti, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. No nome de Jesus. Nós Te adoramos e Te agradecemos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.